Olá pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai estar dando continuidade às aulas anteriores, falando um pouquinho sobre o universo e a sua formação. Então a gente vai estar começando partindo do princípio que o universo ele é formado a partir de um conjunto de constelações. Nessas constelações a gente vai estar encontrando planetas, estrelas, satélites, asteroides, cometas, enfim, toda essa gama de corpos celestes que estão no espaço. O universo ele funciona em harmonia e cada um desses corpos celestes vai realizar diversos tipos de movimento. Então vamos começar aí falando um pouquinho das constelações, olhando aí para o slide para a gente ter uma foto legal delas, pra vocês verem uma foto legal, beleza? Então a constelação ela vai ser um conjunto de estrelas. As estrelas elas são corpos luminosos, que produzem a luz própria a partir de grandes explosões dos gases que vão compor ali todo aquele corpo celeste. Então essas explosões são tão fortes, tão intensas, que essa luz das estrelas ela consegue durar aí por milhões de anos e percorrer caminhos muito distantes, por exemplo, chegar a planetas até estejam aí a milhões de quilômetros. Então vamos dar continuidade aí falando um pouquinho das constelações. Essas constelações elas vão se reunir formando posições específicas no céu. Nós aqui da Terra, seres humanos que sempre observamos as constelações, sempre nos baseamos no movimento dos corpos celestes para realizar as nossas atividades, como por exemplo montar um calendário, fazer plantações. Civilizações antigas utilizavam muito isso. Nomeamos essas constelações de acordo com o formato que a imagem ia surgindo ali. Então, houve muita criatividade para dar esses nomes, Então, aqui, constelação de Escorpião, constelação de Gêmeos. Então, à medida com que a semelhança da posição das estrelas ia tendo com alguma coisa, o nome era dado aí a constelação. Os maias utilizavam muito isso para poder montar o seu calendário. Os incas também, os índios aqui no Brasil também utilizavam muito essa observação dos astros e todas as outras coisas que faziam parte do seu cotidiano. Vamos continuar aí. As estrelas, como eu já falei para vocês, olhando aí o slide, elas todas vão emitir luz própria. Essa luz vai viajar a 300 mil quilômetros por segundo em um espaço vazio. Esse espaço vazio a gente chama de vácuo. Então, o vácuo é a ausência de matéria e a luz das estrelas consegue percorrer esse vácuo aí por grandes distâncias. Essa distância, ela vai receber o nome de ano-luz. Olha aí na última linha que está escrito. O ano-luz é a distância que a luz percorre em um espaço vazio no período de um ano, ok? Passando aí para o próximo slide para a gente ter uma noção de agora o que vai estar acontecendo. A formação das estrelas, elas nascem, crescem e a partir de um determinado momento começam a envelhecer, vão ter um ritmo de vida cada vez mais sendo diminuído. E isso vai acontecer por quê? Porque o combustível da própria estrela começa a perder força. Essa força do combustível vai diminuindo com o tempo e ela vai perdendo essa capacidade de iluminar. Então a estrela ela vai se apagando. Então aí vocês vão olhar no slide que essa fase de vida da estrela, esse ciclo de vida vai ter várias etapas. Então, a gente começa aí com as anãs amarelas, com as estrelas brancas, as anãs vermelhas e, por último, as gigantes azuis. Depois que uma estrela se torna uma gigante azul, tendo aí o seu ápice de produção de energia, o seu ápice de explosões, a gente tem a formação de um buraco negro. Um slide aí bonito do buraco negro para a gente ter uma ideia de como ele é. O buraco negro, ele será colapso da estrela. Essa estrela ela se reúne tanta energia que ela mesma não suporta essa quantidade de energia e ela acaba explodindo. Sendo que nessa explosão, a gravidade que ela emite em direção ao universo é tão grande, que tudo que está próximo a ela acaba sendo engolido por a sua força da gravidade e desaparecendo. Nós não sabemos exatamente para onde até agora. Então,
Aí o que a gente tem de informação a princípio é que o colapso dessa estrela vai estar formando aí um buraco negro. E essa matéria toda que está em volta vai desaparecer, vai sumir. Seguindo aí, próximo slide, como é que toda essa informação chegou até a gente? Através da tecnologia. Então, atualmente a gente tem vários instrumentos que servem para observar o espaço, né? Coloquei a fotinho de alguns aí para vocês. O radiotelescópio, o telescópio espacial Hubble, que já está lá no espaço há muitos anos, mandando fotos e informações para a gente a todo instante, né? Vamos passar aí mais um slide. Isso. E como conhecer, né, o espaço? Será que você um dia queria ser um viajante espacial? Então, ônibus espaciais, sondas espaciais e a estação espacial. Lá na estação espacial, que está girando ao redor da Terra aí cerca de 16 vezes por dia, pois é, tem muitas pesquisas acontecendo. Eles descobrem, né, que o planeta Terra ele se tornou tão populoso porque aqui a gente tem a maior concentração de condições que favorecem a existência da vida. Então, por enquanto, né, não sabemos, mas por enquanto tudo indica é que só o planeta Terra exista formas de vida. Vamos continuar? Passando aí. Como surgiu o universo? Você tem uma noção? Bem, essa pergunta a gente vai responder baseando na teoria do Big Bang. Lembra que teoria é uma tentativa de explicar, né, como as coisas aconteceram, como tudo foi surgindo. E para explicar o surgimento do universo, a gente tem a famosa teoria do Big Bang. A teoria do Big Bang vai dizer o seguinte, que o universo surge a partir de uma grande explosão. Então, Big Bang, grande explosão. E nessa grande explosão, onde uma quantidade muito grande de massa se reúne num ponto pequenininho específico, ao explodir, libera uma grande quantidade de energia por todo o espaço. Lembra que eu falei anteriormente que nesse espaço não existe, somente existe o vácuo? Então, libera essa grande quantidade de energia pelo vácuo e essa energia, conforme os milhares de anos, começa a se aglomerar, formando aí, primeiramente, nebulosas, galáxias, logo depois estrelas e as estrelas formam sistemas, né? Esse aglomerado de massa vai dando origem a esses corpos celestes até a gente chegar na formação dos sistemas. Vocês vão estar vendo que cada uma dessas etapas é exatamente o que está sendo estipulado, né, de acordo com a teoria do Big Bang, o que foi acontecendo conforme os bilhões de anos foram passando. Então, há 15 bilhões de anos, tudo era concentrado num ponto minúsculo. Existe aí a formação das nebulosas logo depois. 13 bilhões de anos, formação das aglomerações dos corpos celestes. Lembra que eu falei lá atrás? Planetas, sistemas, então, essa aglomeração. 10 bilhões de anos, formação da Via Láctea, a nossa galáxia. 5 bilhões de anos, formação do nosso sistema solar. E mais ou menos aí a 4,5,6 bilhões de anos, a Terra é formada a partir dessa aglomeração de matéria que surgiu posterior à explosão do Big Bang. Mas tudo isso leva muito tempo para acontecer de acordo com a teoria, que é a tentativa de explicar o surgimento do universo, ok? Vamos voltar às nossas explicações, aos nossos assuntos? Beleza. Agora falando sobre o sistema solar. O sistema solar, acredito que você conhece, né? Sabe de qual é salteado a ordem dos planetas. Porém, o nosso sistema solar, ele só consegue se estabelecer porque existe uma estrela principal ali. E a nossa estrela principal é o Sol. O Sol exerce uma gravidade enorme sobre todos esses outros planetas aí da sequência. Olha aí o slide. Todo mundo vendo? Né? Então, 98% do sistema solar é o Sol e os outros 2% são os planetas aí em sequência. Então, a gravidade dele é tão grande que ele consegue prender todos os outros planetas ali ao seu redor. Por isso que, de acordo com o modelo heliocêntrico, aquele último que nós vimos em aula, os planetas giram ao redor do Sol. E esse movimento é um movimento de translação. É o modelo mais correto a ser seguido pela ciência. Não esqueçam dele, que vocês vão precisar saber por muitos e muitos anos aí pela frente. Voltando aí ao sistema solar,
quem nós temos, olhando aí a sequência? O Sol como estrela principal, né, astro luminoso, que vai emitir a luz própria para todos os outros planetas. E a partir do Sol nós temos planetas que são corpos celestes iluminados. O que isso quer dizer? Que eles não produzem luz própria, que eles vão receber a luz e a energia do Sol. E a gente pode destacar que essa luz do Sol é a principal fonte de energia para todos eles. Então aí na sequência a gente vai observar, olhando aí o slide, Mercúrio, planeta mais próximo do Sol, por isso mais quente. Então a gente tem como característica aí de Mercúrio grande quantidade de rochas e minerais, né, secos, muito ressecados devido à proximidade do Sol. Vênus logo em seguida. Por incrível que pareça, Mercúrio não é o planeta mais quente, sim Vênus, porque Vênus, por ter uma distância um pouco menorzinha, mas ainda uma distância, ele consegue ter uma atmosfera. Essa atmosfera, ela está em constante efeito estufa. O que isso quer dizer? Que Vênus sempre está muito quente, com uma atmosfera que retém uma grande quantidade de calor. E por isso ele se torna o planeta mais quente de todo o sistema solar. Em terceiro lugar vem a Terra. Terra que está ali numa posição bem estratégica, né? Nem tão perto, também nem tão distante, recebendo a quantidade de energia ideal, permitindo a formação de uma atmosfera, mas uma atmosfera que não é nem tão quente a ponto de torrar os seres vivos, também não é nem tão fria a ponto de congelar os seres vivos. Então ela está ali em um local bem estabelecido, consegue então desenvolver uma determinada quantidade de vida. E a essa quantidade de vida vai ser permitido que ela se desenvolva no planeta. Na sequência aí temos Marte, né, que de acordo com estudos e especulações, Marte um dia foi bem parecido com a Terra, né? Então existem muitas pesquisas relacionadas ao que Marte pode ter sido, né? Se há vida em Marte, o que pode ter lá de informação importante para a gente saber como a vida surgiu na Terra, enfim. Mas até então, nenhum sucesso nessas pesquisas. O que a gente pode ter como noção é que Marte é um planeta também muito quente, horas se resfria e essa variação de temperatura e falta de recursos naturais não permite que a vida se desenvolva lá. Na sequência, Júpiter. Júpiter tido como o maior planeta do sistema solar. E ele se estabelece em uma área de divisão, né? Então, como é que essa divisão vai acontecer? Os 4 primeiros planetas que eu falei, Mercúrio, Vênus, Terra e Marte, são planetas terrestres, próximos ao Sol. A partir de Júpiter, nós vamos ter planetas gasosos. A distância do Sol começa a aumentar. Então, eles vão ser planetas mais frios, com pouca possibilidade de desenvolver uma crosta terrestre, porque eles não vão receber tanto calor assim. Então, Júpiter, primeiro planeta gasoso, o maior planeta aí do sistema solar, com muitas quantidades de luas, até porque ele tem um tamanho considerável, né, gente? Na sequência, Saturno, conhecido como o planeta dos anéis. Os anéis de Saturno são compostos de gelo e rochas. Esses anéis ficam ali ao redor desse corpo celeste porque eles estão presos à gravidade do próprio planeta. E quando se observa, né, de um telescópio, ele acaba tendo um visual muito bonito, né, porque toda a sua composição de anéis dá a ele uma estrutura bem interessante, bem diferenciada dos outros planetas. Na sequência, Urano, também um planeta gasoso, só que com grande quantidade de gás ozônio. E esse gás ozônio, em muita quantidade, assim como está em Urano, é tóxico. Na sequência, Netuno, que aí já é muito frio, muito gelado, muito distante do Sol. Então, ele já tem na sua concentração gases frios e temperaturas abaixo dos 300 graus Celsius. Então, essas temperaturas também impedem que a vida surja ali. Na sequência, Plutão. Plutão está lá distante do Sol, mais longe, mais frio, sendo que aí eu pergunto a vocês, ele pode estar aí na nossa sequência de slides? Será que sim? Será que não? Bem, respondo, não pode. Plutão já não é considerado mais um planeta, porque a órbita dele, que é essa linha
que vocês estão vendo aí, essa linha imaginária, né, em volta do Sol, a órbita de Plutão está cada vez mais se distanciando do Sol. Então, por isso ele foi rebaixado, né, à classe de planeta anão e não é considerado mais como planeta integrante do Sistema Solar. Então, informação bem interessante aí pra gente. Vamos lá? Seguindo aí com o slide, vamos estar falando um pouquinho sobre a Terra e o seu satélite natural. Então, vamos lá, começando, observe movimentos junto com o Sol e a Terra. E esses movimentos fazem com que elas três formem um sistema Terra, Sol e Lua. E os movimentos a gente vai ver aqui no slide como vão acontecer. Observem aí, dá uma olhadinha. Então, o primeiro movimento é o movimento de rotação. O movimento de rotação é um movimento que a Terra faz ao redor do seu próprio eixo. E esse movimento ele vai determinar dias e noites. Ele vai durar em um período de aproximadamente 24 horas. Então, durante o dia, a parte da Terra é iluminada pelo Sol e o outro lado, o outro hemisfério, não é iluminado, será noite. E na girada aí do planeta, o outro hemisfério vai passar a ser iluminado e esse que estava aí virado para o dia, olha aqui a setinha, vai se transformar em noite. Então, a gente tem aí essa determinação. Seguindo aí, vamos então ao segundo movimento que a Terra faz em relação ao Sol, que é o movimento de translação. Nesse movimento, a Terra gira ao redor do Sol. E para essa volta ser completa, a gente tem um período de duração que é exatamente de 365 dias e 6 horas. Olha aí no slide para vocês terem uma noção de qual percurso que a Terra vai estar fazendo. Então, esse movimento de translação, ele vai determinar as estações do ano. Então, no período do trajeto em que a Terra está mais próxima do Sol, será o verão. No período em que a Terra está mais distante do Sol, será o inverno. E quando ela está ali naquele meio termo, né, nem tão próximo, também nem tão perto, recebendo uma quantidade mais amena de iluminação, em um determinado ponto do planeta vai ser primavera e no outro outono, e assim vice-versa. Então é bem interessante a gente saber como é que as estações do ano vão funcionar a partir daí. Seguindo aí o nosso slide, na sequência, falando agora sobre a Lua. A Lua ela é um satélite natural que, como todos os outros satélites naturais do planeta, vai ficar presa à órbita de um planeta. No caso, a Lua, ela fica presa à órbita da Terra. Ela influencia nas marés, então com certeza vocês já devem ter ouvido falar que em determinado período do dia a maré está alta, a maré está baixa, então isso tem relação direta com a Lua. Cada vez que a Lua está mais próxima da Terra, ela consegue puxar uma quantidade maior de água, então a maré vai estar alta. E cada vez que a Lua está um pouquinho mais distante da Terra, ela vai puxar uma quantidade menor de água. Então a maré está baixa. Então é bem interessante a gente saber a relação entre esses corpos celestes aí no universo. Na sequência, formação da Lua. Sobre a formação da Lua, assim como a formação do universo, a gente também tem uma teoria. Lembra que teoria é a tentativa de explicar algum fenômeno, alguma situação que aconteceu. E nessa teoria diz que antigamente, né, lá naquele período de formação dos planetas, dos corpos celestes, a Lua e a Terra eram uma só. Então, nesse período de formação, elas se fragmentaram, né? Elas se desfizeram através de um impacto que a Terra sofreu e esse pedaço da Terra ficou aqui nas proximidades. Lembra da gravidade? Então, ela ficou ainda sofrendo a influência da gravidade da Terra, que é muito maior do que ela. E a esse outro pedaço, né, do planeta acabou formando a Lua. A Lua também vai passar aí por diversas fases. Ela vai sofrer a influência da Terra e do Sol. E em cada período onde ela estiver atravessando esses intervalos, essas distâncias entre o planeta e a estrela Sol, ela vai estar sendo visível aqui pra gente em uma posição diferente.
Dependendo da posição, em cada momento onde ela estiver, nós vamos observá-la com um aspecto diferente. E esse aspecto diferente são as 4 fases da Lua, que a gente vai observar aí no slide, dá uma olhadinha. Então, quando ela está aqui, ó, em forma de C, a gente chama ela de crescente. A partir do momento que ela passa da fase crescente e vai aumentando a sua luminosidade, ela passa para a parte cheia. E depois ela volta a ficar num formato de letrinha D, né? Aí a gente chama de minguante ou decrescente, ou seja, ela está diminuindo, decrescendo. E quando ela não aparece, tem um momento que ela não vai mais aparecer pra gente, ela vai estar só visível em outro ponto da Terra. Aí a gente chama essa fase de lua nova. É bem interessante também a gente saber disso. Na sequência aqui, passando o slide, beleza. Raios solares em relação à Lua. E vocês vão poder ver no esquema como esses raios solares vão chegar de diferentes formas na Lua e na Terra e como esses períodos de fases da Lua vão se estabelecer, do crescente até o período minguante. Olha aí na sequência que é bem legal. Período 1 a gente vai chamar de lua nova. A partir aqui do período 2, ela vai estar crescendo, ó, crescente, 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 beleza, chegou no 5. No 5 ela está totalmente iluminada, então ela vai ser cheia. Depois desse período, ela vai estar decrescendo, ela vai estar diminuindo até sumir completamente e voltar ao início do ciclo, que é a lua nova. Para finalizar aí o nosso assunto Lua, a gente vai falar dos eclipses. Fenômeno bonito, né, gente? A Lua e a Terra e o Sol ficam com um aspecto diferente, né? Chega até a ser um pouco misterioso, instigante, aguça a nossa curiosidade. Mas os eclipses, eles vão acontecer quando esses 3 corpos celestes, eles vão estar numa mesma posição, alinhados um em relação ao outro. Então, um vai fazer sombra sobre o outro. Vamos diferenciar aí os eclipses? Eu tenho eclipse solar e eclipse lunar. Então, como é que eu vou saber a diferença entre eles? Primeiro, eclipse solar. Eclipse solar, lua no meio. Lua entre o Sol e a Terra. Observa aí direitinho. Eles estão alinhados, ó, acompanha com a setinha, Terra, Lua e Sol alinhados, sendo que no eclipse solar a Lua está no meio. O Sol incide sobre a Lua e faz uma sombra em um ponto específico da Terra. Então, eclipse solar, Lua no meio. E eclipse lunar, acompanha aí no desenho, uma sombra bem maior, né? Sobre a Lua. E esses raios solares não vão conseguir ultrapassar essa parte de sombra. Então, a gente fica aqui com uma grande região escura. Olha aqui a setinha, né? Quase que uma metade completa do planeta na escuridão. Mas isso é só porque a sombra está aparecendo ali. Não é nenhum fenômeno, né, sobrenatural. Bem interessante, né, galera? Como é que os eclipses vão acontecendo. Esse foi o encerramento aí da nossa aula sobre o universo e algumas de suas características. Lá na plataforma tem um balãozinho onde você pode digitar suas dúvidas. Aqui embaixo também tem a página dos exercícios do livro que vocês podem estar acompanhando e dando uma lida no capítulo. Ok? Muito obrigada, um forte abraço e até a próxima aula. Tchau!